Queria dar um aviso aqui, antes de chamar a próxima mesa, devido ao horário ter estendido um pouco mais, o almoço, a programação do almoço, que seria meio-dia, vai ser às 13h15. Tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos aí e aproveitarem melhor. Oi? Tá, pode ir lá. Iniciaremos agora a palestra sobre o orçamento público e o sistema da dívida. Convidamos para compor a mesa Joana Dark, coordenadora do Citraeng, que irá presidir, Enilson Fonseca, coordenador do Citraeng, Alessandra Matias, coordenadora do Citraeng, e Davi Landau, coordenador do Citraeng. Para apresentar o tema, convidamos a expositora Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. A gente queria pedir desculpas para a Maria Lúcia Fatorelli, também o plenário. Nós acabamos tendo alguns assuntos interessantes e acabamos atrasando um pouco, né? Mas temos que atrasar o almoço também. Mas esse é um dos assuntos, né, não diria dos mais interessantes, porque todos são muito interessantes aqui nesse congresso, mas eu acho que o que está por trás de tudo é a gente entender, né, por que esses problemas todos do orçamento público. Então, é isso. Antes de passar para a Maria Fatorelli, quero dizer o seguinte: a gente faz parte da auditoria da dívida pública quanto Citraeng, estamos fazendo parte com outras entidades a nível nacional, junto com a Fatorelli, para debater esse assunto da dívida pública, que é importantíssimo, e vocês vão ver agora pela palestra da Fatorelli como é importante a gente tomar conhecimento do que está se passando no nosso país. Por que dessa dívida pública? Você viu o Felipe falando da dívida de Minas, foi de 60 bilhões para 180 bilhões, e o governador Fatorelli quer vender tudo, a UENG, CEMIG, Copasa, Codemig, quer vender tudo. Não é não? E privatizando escolas também. Nós estamos assim apavorados, sabe? Então, assim, é muito importante a gente te ouvir para a gente poder tomar mais consciência de que a nossa luta é muito importante. Tá? Aqui, com vocês, então, a nossa querida Maria Luísa Fatorelli, para falar com vocês. Gratidão. Muito grata. Gente, eu vou falar de pé, que eu falo mais rápido. E todo mundo já está com fome, né? Eu vou procurar acelerar. Diga. Eu gostaria de chamar o Zé Francisco para a mesa, que ele também integra a Auditoria Cidadã da Dívida, aqui, prestigiar. Muito bom. Querido Zé Francisco, ele coordena nosso núcleo aqui em Minas, com muita honra. Senta aí. Bom dia, né? Quase boa tarde já. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite. Não vou citar nome de ninguém, mas em nome da Lúcia, minha xará, que décadas de luta juntas, eu quero dar um abraço em todas e todos. E queria começar a minha exposição, pode colocar na tela, lembrando um comentário que o Evandro, né? O Evandro está lá no café, ele, no primeiro painel aqui do Vladimir, ele falou de escravidão, não foi? Que hoje nós somos escravos. E eu queria que todo mundo refletisse sobre essa questão. Isso é uma opção, viu? É uma opção, principalmente quem nasceu num país como o Brasil, que é riquíssimo. O Brasil é riquíssimo em todos os sentidos. Então, se a gente ainda é explorado, se ainda tem fome num país como o Brasil, ainda tem miséria, ainda tem milhões morando nas ruas, sem acesso a nenhum direito social,
Isso é uma escolha nossa. E quanto mais consciente, quanto mais formação a gente teve, mais responsável a gente é. Porque é junto que a gente vai virar esse jogo, tá? Então, o Vladimir Nepomuceno colocou aqui para vocês, muito concretamente, a situação da categoria, mostrou, colocando a lei na tela, todas as amarras. Ele mesmo citou, mais de uma vez, a palavra tudo amarrado, não foi? Está tudo amarrado na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LDO, na Lei Orçamentária, em tudo. Está tudo amarrado. Essa, gente, é a situação concreta agora. Quem aqui quer ficar sempre assim? Todo mundo quer ficar sempre assim? E daí para pior. Porque há um tempo atrás não existia teto. Vocês lembram? A gente lutava, né, Vladimir? Lutamos várias vezes juntos lá e a gente até conseguia alguma coisa. O que o capital foi lá e fez? Conquistou teto. Teto para quê? Só para o gasto social e com a estrutura do Estado. Então, gente, a tendência é a ganância dos que estão em cima do grande capital só aumentar. E se a gente não tiver uma perspectiva de avançar, e para isso a gente tem que procurar enxergar o todo. Aqui no âmbito do sindicato, a gente olha muito para a própria situação da categoria. E sindicato tem que fazer isso sim. Tem que defender os direitos da categoria, tem que olhar ali para a situação interna e corporativa. Essa é uma obrigação do sindicato. Agora, se não tiver a perspectiva de onde estamos e o que a gente precisa para avançar de verdade, para deixar de ser escravo, aí, como é que vai ser? O avanço vai ficando cada vez mais restrito. Então, a contribuição que eu quero trazer para esse congresso é essa. É mostrar um panorama que é possível e que não tem nada a ver com calote, viu? Porque surgiu uma pergunta meio estranha aqui no primeiro painel. Não tem nada a ver com calote. Vocês vão ver que não tem, tá bom? Então, vamos lá. O orçamento público e o sistema da dívida. Eu esqueci esse aqui. Então, eu queria começar falando da conjuntura. Essa conjuntura que está aí, ela mostra como ela é pautada pelo sistema da dívida, tá? Se vocês olharem as medidas, a prioridade para o cumprimento das metas do arcabouço, o Vladimir colocou, é a dívida primeiro, depois o resto, né? O risco de revogação dos pisos constitucionais da saúde e educação. Quem é jovem há mais tempo, como eu e a Lúcia aqui, sabem a luta que foi na Constituição para conquistarmos o piso. Qual é a lógica do piso? Com saúde e educação vai gastar daqui para cima. Aqui é o piso garantido. Qual é a lógica do teto, pessoal? É daqui para baixo. Inverteram, tá? Risco de contra-reformas da Previdência Administrativa, sucessivos cortes de gastos sociais, investimentos, pacote no final de 2024 atingiu o salário mínimo, atingiu abono salarial, atingiu Fundeb, BPC, e isso nós estamos falando de um governo que se coloca à esquerda. Para quê? Para cumprir meta de arcabouço. Juros exorbitantes amarram a economia do país, enquanto o Banco Central eleva o juros Selic, a taxa Selic, que é a básica, a quase 15%. Essa semana vai ter outra reunião do Copom. Tem, inclusive, um manifesto público lá na página da Auditoria Cidadã, que todos vocês podem assinar, tá? Para rever essa política monetária. Porque sobe a básica da Selic, sobe tudo, né? E aqui, interessante, o Vladimir colocou lá o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para ter qualquer reajuste, qualquer melhoria, tem que dizer de onde vem o dinheiro, não tem? Senão é nulo. Lembram?
E para o aumento do juro, o Banco Central vai lá, sobe a Selic, cada 1% da Selic é um gasto a mais de 55 bilhões por ano, todo ano, mais 55 a cada 1%. De onde vem esse dinheiro? Eles têm que dizer de onde vem? Não. E de onde vem? Corta na educação, corta de servidor público, corta na saúde, acaba com o teto, acaba com o piso, tá? Para sobrar mais para esse juro aí, é daí que sai. Entendeu? E se o dinheiro não dá, emite mais título e paga o juro. Nunca falta dinheiro para o juro, tá? Então não tem, olha a lógica, é totalmente diferente. Enquanto o servidor tem que fazer essa luta para ter correção, atualização automática, devia ser automático. Não, não tem, tá? A perspectiva de reajuste, estruturação de carreira, investimentos, vai ficando cada vez mais distante. Já sofremos aí o fim do regime jurídico único, com decisão do Supremo, com gravíssimas consequências de terceirização, sucateamento do serviço público, etc. Esquema de securitização de crédito. O Congresso Nacional aprovou, agora faz parte da legislação brasileira, um esquema fraudulento, que desvia parte da arrecadação antes do dinheiro chegar no orçamento. Servidor público de todas as carreiras tem que entender isso. Por quê? Nós só vamos lidar com o orçamento. E o que vazou antes de chegar no orçamento? Então a gente tem que vigiar esse esquema, tá? Porque o capital, o grande capital, é tão ganancioso que ele arrumou um jeito, criou uma arquitetura financeira complicadíssima, que nós da Auditoria Cidadã deciframos e denunciamos. Conseguimos segurar o projeto de lei lá até 2024. Um projeto de lei de 2016. Inclusive, em várias mobilizações, tinha gente do Citraeng lá com a gente. Né, Davi? Né? Então, mas ano passado foi aprovado. Agora nós temos que vigiar onde esse esquema está funcionando, porque senão a gente vai olhar para o orçamento, aquele orçamento está minguado. Porque uma parte já vazou por fora antes, nesse esquema da chamada securitização. Privatizações, parceria público-privada com securitização dentro. Então, isso aí, gente, são algumas coisas. Não é a conjuntura toda. Não cabe mais na tela. O que está por trás de tudo isso? O privilégio da dívida. E ontem, à noite, quem assistiu aí o Jornal Nacional, teve lá uma entrevista do Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Ele mostrou lá um gráfico do orçamento, sem colocar o gasto com a dívida. Ele falou ontem, olha aí, a Previdência já consome quase metade do orçamento. Vocês receberam um folheto aí. Olha se a Previdência consome quase metade do orçamento. Esse. O que consome quase metade do orçamento? É o gasto com a dívida. Mas o gráfico que o ex-presidente do Banco Central colocou lá na tela, não tinha o gasto com a dívida, não. Para eles é uma coisa sagrada, não pode misturar com o resto, não. Ele tira o gasto da dívida. E aí, quando tira o gasto da dívida, qual que é o segundo maior? É a Previdência. Agora, quantos bilhões de pessoas estão ali por trás da Previdência e que contribuíram para a Previdência a vida inteira para ter direito a uma aposentadoria? Entendeu? Então, gente, se a gente não discutir o sistema da dívida, que está por trás de todas essas medidas que escravizam a classe trabalhadora, que roubam a classe trabalhadora, nós vamos continuar perdendo cada vez mais, tá? A dívida, gente, nós não somos contra a dívida não, viu? Nós somos contra o sistema da dívida. Eu que inventei essa expressão, sistema da dívida. Depois de muitos anos pesquisando isso. Por quê? A dívida pública, o que a gente aprende nos livros? A dívida pública é uma coisa boa. É como na nossa vida. Não tem um momento em que a gente se endivida para ter casa própria?
se endivida para ter um carro que a gente precisa. Então, essa dívida é ruim? Não, ela foi necessária. Agora, o que é a dívida pública no Brasil? Quem sabe dizer o que é a dívida pública no Brasil? Tem 25 anos que nós, da Auditoria Cidadã, inclusive já deixo convidado aqui para a nossa festa, esse ano tem festa, 25 anos e muito debate, tá? Semana que vem nós vamos divulgar a programação. Nós, depois de muitos anos pesquisando, nós vimos que aqui no Brasil, nós não temos dívida pública propriamente dita, não. Nem em âmbito federal, nem em âmbito dos estados. Nós temos o que eu inventei, sistema da dívida. O que é isso? É o funcionamento às avessas. Em vez da dívida pública ser aquilo que a gente estuda nos livros, um instrumento para trazer dinheiro para o orçamento público, garantir bem-estar social, investimentos de longo prazo, é o que a China faz, o Japão faz. Gente, olha para o Japão. Uma ilha, isolada no meio do oceano, um clima horroroso. Olha, tudo quanto é ruim tem lá, tem terremoto, tem maremoto, tem tudo. Olha o desenvolvimento tecnológico. Tem mendigo no Japão? Tem analfabeto no Japão? No outro dia constrói. Tem terremoto, daí eles põem placa, desculpa, estamos correndo, e constrói. De onde eles tiram esse dinheiro? Da dívida pública. Dívida pública, ela paga juro negativo. Não é essa farra que é aqui no Brasil, não. E é dívida para investimento. Qual é a contrapartida da dívida pública aqui no Brasil? Quem sabe dizer? De tanto a gente brigar sobre isso, o sistema da dívida, ó, é isso aqui, ó. É esse monte de engrenagens aqui, que envolve o modelo econômico, privilégios financeiros, domina a legislação, tá? O sistema político que vota essas leis, a corrupção é um ingrediente básico do sistema da dívida, porque rouba da população, usando toda a estrutura de poder do país para roubar, de tal forma que um dos países mais ricos do planeta tem 90% da sua população ganhando até 2 salários mínimos, segundo dados do IBGE. 90%, gente. O que é 2 salários mínimos hoje? Então, está tudo por trás do sistema da dívida, tá? Então, a grande mídia participa disso, não fala, não dá voz. Por que não dá voz? Em poucos minutos, quem me dera se ontem eu pudesse estar lá do lado do Gustavo Loyola. Nunca vão dar essa chance. Nunca. Entendeu? E isso aí vem de onde? Vem de uma estrutura muito bem montada. Todo mundo aqui conhece o BIS? O BIS é a cabeça, não é o chocolate, não. O BIS é a cabeça do sistema financeiro corrupto que manda no mundo. Muitos presidentes de país são meros fantoches do sistema da dívida. Tá? Então, vem do BIS, que está lá na Suíça, é o chamado Banco Central dos Bancos Centrais, tem os seus tentáculos, FMI, Banco Mundial, BID, e os bancos centrais que se prestam a fazer internamente o serviço, tá? Sujo. Então, esse é o sistema da dívida. Olha aqui qual é a contrapartida da dívida no Brasil. De tanto a gente denunciar que a dívida não tinha contrapartida, que a gente já tinha pesquisado os dados, já tinha olhado, o Álvaro Dias, que não é ninguém de esquerda, um senador, pediu um requerimento para o Tribunal de Contas investigar. Ele não pediu para investigar para nos respaldar, não. No fundo, ele desconfiava da gente. Mas ele nos prestou um serviço. Porque o Tribunal de Contas investigou e lá em 2018 apresentou essa tela aqui, é do TCU, ó, vocês estão vendo a logo ali no cantinho? O que o Tribunal de Contas da União falou? No período de 2000 a 2017, porque essa pesquisa foi feita em 2018, nenhuma, vocês estão lendo ali a palavra nenhuma?
nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de título público. Nenhuma. Então, gente, nós não temos dívida no Brasil, nós temos um sistema que usa toda a moral que a dívida traz, porque dívida tem uma carga moral, não é? Quem questiona a dívida, como assim questionar uma dívida? Como assim deixar de pagar uma dívida? Como assim fazer uma auditoria de dívida? Dívida tem que pagar. Então, o sistema, a cúpula do sistema financeiro, foi muito esperta de escolher a dívida para ser o veículo do roubo. Porque a maioria embarca nisso, tá? Porque a maioria não sabe, não tem acesso a essas informações. E não é culpa dessas pessoas. Porque a mídia não fala, a academia não enfrenta. Então, eu agradeço demais ao Citraeng por essa oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês, porque talvez muitos aqui nunca tenham ouvido também. Não é? E não é culpa de ninguém, é porque a coisa é escondida mesmo, propositalmente. Porque no dia que todo mundo souber o quanto é roubado e o quanto, onde a gente pode chegar, num país como o Brasil, a gente vira o jogo, tá? Então, eu pergunto a vocês, se a dívida não tem servido para investimentos, como já declarou o Tribunal de Contas da União, para que ela tem servido? Ela tem servido para pagar os próprios juros da dívida, tá? Ela é um sistema que se retroalimenta. Ela é o veículo de transferência de recurso público para bancos, porque todo superávit primário, que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós fizemos 1 trilhão de superávit primário de 1995 a 2014. 1 trilhão. Foi tudo para pagar a dívida. E a dívida aumentou de 86 bi para 4 tri. Você entendeu? É assim. A dívida está por trás de todas as contrarreformas. Todas as reformas da Previdência foram apresentadas com a justificativa que tinha que ajustar as contas, que estava se gastando muito com a Previdência. Aí aumenta a idade de aposentadoria, cria contribuição para inativo, não é? Privatiza uma parte no Funpresp, e assim nós vamos só perdendo direito, tá? A justificativa? Pagar a dívida. Então, quem acha que a dívida não tem a ver com a vida de servidor e que sindicato não devia preocupar com a dívida, então, tá aí, ó, resposta. Tem sim. Na próxima contra-reforma da Previdência, que deve ser apresentada ainda esse ano, qual vai ser o argumento dos sindicatos? Ah, nós temos direito. Não. Vai ter que falar, dinheiro tem, tá indo é para dívida. Não tem que fazer reforma, não. Tá? Privatizações, todo o patrimônio público que nós perdemos, desde Collor, passando por todos os presidentes, porque todos privatizaram, uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, privatizaram. 100% das privatizações foram justificadas pela necessidade de pagar a dívida. Então, além de tudo que nós já pagamos em dinheiro, nós perdemos o patrimônio também. Perdemos direitos nas contrarreformas, perdemos patrimônio. A dívida está por trás do teto de gastos, do arcabouço, e consome a maior fatia de orçamento, como vocês viram. Uma das falácias que aparecem no jornal é que a dívida está financiando gasto social, porque de 2015 para cá, nós não temos mais superávit primário, nós temos tido déficit. Sabe qual é a pegadinha por trás disso? E é uma pegadinha que a gente só pega fazendo auditoria? Como é que eles calculam o déficit? Alguém já parou para pensar nisso? Como que chega nesse déficit? Deixam de fora várias receitas. Que tal? Aí acham o déficit. Então, eles deixam fora várias receitas públicas. Só olham
é só a receita tributária. Mas espera aí. E os lucros do Banco Central, das estatais? Não, essa aí, por lei, vai direto para a dívida. Espera aí, e a dívida que os estados pagam para a União? Cadê essa receita aqui? Não, essa aí vai direto para a dívida pública. E assim vai. Então, eles deixam fora do cálculo do superávit várias receitas que não tem nada a ver com a emissão de títulos, tá? Porque, além de tudo, ainda tem a receita de emissão de títulos, que já fica fora mesmo, que não é primária. Mas eu estou falando de outras receitas que não são primárias e que poderiam ir direto para investimento social. Quando a gente faz lá a auditoria e olha essas receitas que não tem nada a ver com a emissão de título e que poderiam ter ido para gasto social, e olha o que se emitiu de dívida para pagar gasto social, no encontro de contas, qual é o resultado? A dívida roubou 1.366 desde 2014, quando eles falam que não tem mais superávit. Olha a manobra nas contas. Tá? E isso é importante para o sindicato. Porque quando o sindicato vai lá reivindicar reajuste, eles falam, mas a gente está em déficit, não tem dinheiro. Olha aqui, tem sim. Tá? Onde que de fato está o rombo das contas públicas? Eles falam que o pessoal federal é o bode expiatório, né? Olha aqui, gente, onde que está essa reta aqui, ó? Essa aqui, desde 2000 até 2024. Aqui, ó, saúde e saneamento está aqui embaixo, educação mais baixo ainda. Pessoal, essa lista aqui, ó, marrom aqui, tá dando para todo mundo ver? O que vocês estão vendo? Como é que está evoluindo essa reta? Ela está caindo, por quê? Os dados aqui, eles estão ajustados pelo IPCA, eles estão equalizados, para você fazer a comparação de dados de 2 décadas, eles estão equalizados pelo IPCA, todos. E nós não temos tido nem reajuste pelo IPCA, não é? Então, olha aqui, o gasto com o pessoal tem caído. O gasto com a Previdência sempre aumenta, por quê? Trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, enquanto eles estão na ativa, quem paga o salário deles? O patrão empregado, o empregador do setor privado. Quando eles se aposentam, quem paga a aposentadoria? O INSS, a Previdência. Então, é sempre crescente, tá? Agora, olha aqui o gasto com a dívida, no trilhão. Olha lá, acima de trilhão, sempre, olha. Tá vendo? Onde que está o rombo? É aqui no servidor que o gasto tem caído? Não é, né? Me fala quanto tempo, que eu perco a noção. Eu perco a noção. Aqui, ó, essa tela eu fiz especialmente para essa palestra de hoje. Pesquisamos dados essa semana. Ó, em 2024, o governo Lula, o valor gasto com o pessoal ativo na função judiciária, onde vocês estão, não só vocês, né? Todo o judiciário federal, em percentual do PIB, foi menor que em 2000. Vocês sabiam disso? No governo Fernando Henrique. Olha isso, em percentual do PIB ano a ano. Olha o que aconteceu com vocês. Durante esse período, faltou luta? Não. Não faltou. Eu sou testemunha de que não faltou. Não, muita luta, gente. Houve muita luta durante esses anos todos. Por que aconteceu isso? Apesar da luta. Porque alguém poderia querer falar, né? Ah, não lutamos. Não. Todo mundo aqui é testemunha de que houve luta. Por que aconteceu isso? E isso aconteceu só com vocês? Não. Vocês viram a reta geral lá de servidor público federal. Todo mundo perdeu. Gente, isso aqui aconteceu
com todas as categorias de serviço público. Tá? Por quê? Por que aconteceu isso? O modelo econômico que está aí. Enquanto nós perdemos, e perdemos patrimônio público nas privatizações, os juros pagos pelo Brasil aumentaram absurdamente. E aí? Nós vamos continuar nessa toada aí, nesse ritmo? Não pode. Nós temos que ver a origem disso, tá? É juro. Então, olha aqui, se não enfrentarmos o sistema da dívida, não tem saída. Nós estamos submetidos a um teto. Foi revogada lá a emenda 95 do Temer, mas veio o arcabouço, que manteve o teto, com uma pequena diferença. Antes, quanto que a despesa podia crescer? A despesa do ano anterior, mais a variação da inflação. E no arcabouço? Despesa do ano anterior, mais inflação, mais 0,6%, podendo chegar a 2,5% acima da inflação. Olha que esmola! Isso não é nada para quem está com anos sequer sem reajuste, sem reposição inflacionária, não é? E agora, onde que incide esse teto? Para salário de servidor, para saúde, para educação, para previdência, para segurança, para os investimentos em geral, para toda a estrutura de Estado, aí atinge todo o serviço público. E o gasto com a dívida, que é onde está o rombo, tem algum teto? Não, o teto é justamente para pressionar aqui, para sobrar mais ali. Então, gente, todo mundo aqui está sacrificado para favorecer, para privilegiar o sistema da dívida. E isso não sou eu que estou falando, não. Lá na exposição de motivos assinado pelo governo federal atual, está lá, ó. Guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. Está lá, esse é o objetivo do arcabouço. Está declarado, tá? Precisava ser assim? Por que eu falei que é opção? Depois está aí o link, eu não vou comentar agora, vocês leiam esse artigo. A China zomba dos ajustes fiscais. Ela não faz ajuste fiscal. Todo ano a China tem déficit brutal. E daí? Eles emitem título e financiam o próprio déficit. Aqui é proibido. Aqui só pode emitir título para pagar juro. O que mais? O que a China fez no início desse ano? Vocês sabem, em termos de reajuste? Deu um reajuste geral para a classe trabalhadora, generoso. Porque a China sabe que quando a classe trabalhadora ganha bem, ela adoece menos, ela arruma menos conflito, ela se alimenta melhor e ela consome. E o consumo gera tributo, o dinheiro volta para o governo. Deram um reajuste geral, tá? Depois vocês leiam esse artigo. Aqui, apesar dos recordes, nós tivemos recorde de arrecadação ano passado, gente. E as categorias em greve foram atendidas? Nenhuma foi atendida ano passado. Jogaram tudo para frente, né? E, apesar do aumento de arrecadação, por quê? Porque tem um teto. O aumento de arrecadação só serve para você sair daquele 0,6 para 2,5. Mas não passa de 2,5. E aí? Faz a conta. 2,5, o que significa? Por que a estrutura do Estado está tão sucateada no Brasil, a classe trabalhadora está tão sacrificada, se nós temos mantido em caixa, na gaveta, mais de 5 trilhões
trilhões. 1.632 na conta única, os links estão todos ali para quem quiser conferir. 1,5 trilhão no caixa do Banco Central, mais de 2 trilhões em reserva. Tudo isso a serviço do sistema da dívida para dar garantia, tá? Não pode gastar para gasto social. Então, quando isso aqui, ó, os dirigentes sindicais aqui tem que estar com isso aqui impresso na mão na hora que for para as mesas do governo. Quando ele falar que não tem dinheiro, fala assim, tem sim, aqui, ó, acessa o link. Tá? Porque não falta dinheiro no Brasil. Por que está tendo todo esse sacrifício? Por causa dos privilégios do sistema da dívida. Ela absorve a fatia mais privilegiada do orçamento, se apodera de praticamente todos os recursos decorrentes da venda de títulos, avança sobre recursos de outras fontes, como eu falei, que nem entram no cálculo do superávit, detém a totalidade dos recursos pagos pelos estados à União, referente à chamada dívida dos estados, que já foi paga várias vezes, fica com a totalidade dos lucros das estatais e lucro do Banco Central, quando ele dá lucro, usufrui das garantias dos 5 trilhões lá que eu acabei de falar, usufrui do colchão de liquidez decorrente da emissão excessiva. Por exemplo, agora, o juro está aí alto demais, sabe o que o mercado financeiro faz? Eu quero comprar título, eu quero comprar, porque lugar nenhum do mundo paga o que o Brasil paga. E sabe o que o Tesouro Nacional faz? Vai lá e emite, e vende, e fica pagando o juro e o dinheiro em caixa, parado. Tá? E vem teto para sacrificar todo mundo para ter dinheiro para pagar o juro. Então tem tudo a ver com a luta. E que dívida é essa que tem todo esse privilégio? Se ela não tem contrapartida em investimento. Aí vem o trabalho de 25 anos da Auditoria Cidadã, decifrando todos esses mecanismos aqui. A começar pela Bolsa Banqueiro. Vocês já devem ter ouvido a gente falar da Bolsa Banqueiro. Todo mundo aqui tem conta em banco? O dinheiro que todo mundo aqui mantém no banco, do salário, das aplicações, no mundo inteiro, essa bolada, que aqui no Brasil é mais de 1,5 trilhão, somando de todo mundo, os bancos usam para voltar esse dinheiro para a sociedade em empréstimo a juro baixo. Aqui no Brasil, não. Se você for ao banco, é mais de 100% ao ano de juros. Muito mais. E o que os bancos fazem com esse dinheiro? Eles vão perder? Deixar o dinheiro mofando lá? Não. Eles põem o nosso dinheiro no Banco Central. O Banco Central paga juro para o banco diariamente sobre o nosso dinheiro. Vocês sabiam disso? Qual é a justificativa para isso? Criaram a tal de operação compromissada. O banco coloca o dinheiro no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida, não vende não, é só um compromisso. E o banco recebe juro diariamente. Você sabe quanto foi a Bolsa Banqueiro ano passado? 235 bilhões. Quase o dobro do gasto anual com educação. Bolsa Banqueiro. Então eu pergunto a vocês, questionar esse mecanismo. Falar, tem que acabar esse mecanismo. Isso é dar calote em dívida? Para começo de conversa, isso é dívida? E sabe quantos títulos tem nisso aí? Quase 2,5 trilhões de títulos da dívida federal está nisso aí. Entendeu? Então, gente, ou tomamos conhecimento e enfrentamos o sistema da dívida e colocamos nas nossas pautas mesmo a auditoria dessa dívida, porque a auditoria vai denunciar aquilo ali, ó, isso aí vai ser revisto, tá? E olha só, transformação de dívida privada em dívida pública. Você sabe que todos nós pagamos dívida de banco, dívida de multinacional? Está aí, está no histórico da dívida da auditoria. Não vou falar todos não, porque são muitos e meu tempo está acabando. Esse gráfico aqui já mostra
que o juro alto é o principal fator de crescimento da dívida. Porque se a gente pegar desde 95, o estoque da dívida líquida, que é a linha azul, ela é menor do que o estoque de juro. Então é uma dívida de juros, sobre esses mecanismos aí que não tem investimento. Maria Lúcia. Opa. Enilson. Aqui. Posso dar só uma palavrinha? Porque os colegas estão sentados e eles não veem, mas, gente, a maioria absoluta dos gráficos que são mostrados aqui são retirados dos órgãos públicos, Banco Central, Ministério do Planejamento. Aqui embaixo sempre consta a fonte, a origem da informação. Então, os gráficos que ela apresenta, ela não tira do sovaco, não. Ela vai lá no órgão público, extrai o dado e nos traz. Obrigada, Enilson. A Auditoria Cidadã trabalha única e exclusivamente com dados oficiais, tá? Só. Aqui, ó, esse print aqui dessa tabelinha é um print da página do Banco Central. Tá aqui, ó. Dá para vocês verem esse quadrinho aqui? É um print. A cada 1% que ele aumenta a Selic, ele mesmo coloca lá o custo. 55,2 bilhões por ano. A cada 1%. Só pegando os últimos aumentos, de setembro do ano passado para cá, que ele aumentou de 10,5 para 14,75, foram mais 235 bilhões. E aumentou com base em mentiras, tá? Então, gente, eles estão recebendo tudo que querem e mais alguma coisa. Mas essa elite financeira... Aqui, ó, o Gustavo Loyola, que ontem falou da reforma da Previdência, poucos dias atrás, falou que o grande mal foi dar reajuste real ao salário mínimo. Olha a perversidade dessa gente. E o Armínio Fraga falou que seria espetacular para os pobres congelar o salário mínimo. Ô, gente, por aí vocês veem a mentalidade, tá, dessas pessoas. E a elite política quer reforma da Previdência e reforma administrativa. Isso aqui é um vídeo, o presidente Hugo Mota da Câmara falando agora, ó, dia 9 de junho. Aqui, ó, reforma administrativa vai ser apresentada em julho, e o Eduardo Leite, Brasil precisa de nova reforma da Previdência. E ele falou nessa entrevista, depois vocês podem acessar, que vai ser apresentada ainda este ano, tá? Qual tem que ser a nossa luta? Limitar juro. Se tem limite para salário mínimo, se tem limite de arcabouço para servidor, para aumento, se tem limite... Por que não tem limite para juro no Brasil? Em 76 países do mundo tem limite para juro. O Banco Santander, lá na Espanha, cobra no máximo 17% de juros. Por quê? Por que aqui ele cobra mais de 400 no cartão de crédito? O mesmo banco. Aqui ele é perverso e lá ele é bonzinho? Não, lá tem limite. E aqui não. Então, nós temos aí, gente, nós conseguimos fazer uma proposta legislativa que foi acatada na Câmara, foi transformada em projeto de lei, ganhamos até um prêmio por conta disso aí, mas o projeto não anda. Por que não anda? Falta de apoio popular. Depois eu peço aí o Citraeng para divulgar o link da enquete oficial para todo mundo depois entrar lá e votar a favor desse projeto, tá? A dívida tem explodido por conta dos mecanismos financeiros que não tem contrapartida nenhuma em investimento. Quem se beneficia? Instituições financeiras, fundos de investimento, estrangeiros e previdência privada. Nós temos uma opção de continuar, isso aí não tem jeito, assistindo simplesmente o nosso orçamento minguar, ou podemos virar esse jogo, tá? Esse modelo sacrifica os estados e municípios, prioriza o cumprimento de meta fiscal, desmonta o Estado,
não é? E aumenta juro continuamente na hora que eles querem. Toda essa conjuntura, gente, para encerrar, ela mostra o privilégio da dívida pública, que fica com tudo que quer, não é? Roubando da classe trabalhadora, do povo brasileiro em geral. E essa conjuntura, a legislação, aquela primeira tela que eu mostrei, ela caminha no sentido contrário ao que a gente precisa. O que a gente precisa é resgatar a dignidade do povo brasileiro, combater a desigualdade social e garantir vida digna para todo mundo, desenvolvimento tecnológico, econômico, social, ambiental. Mas está tudo indo ao contrário, não é? O que nós precisamos é mais recursos, interromper esses mecanismos. Diante disso, o que fazer? Enfrentar a fonte do problema, que é o sistema da dívida, e a ferramenta para enfrentar é a auditoria. Porque esse assunto só pode ser enfrentado com dado oficial. Você compreendendo, estudando, entendendo o que realmente está acontecendo ali. Não adianta, pessoal, eu acho isso, não adianta nada achar. Tem que ir lá pesquisar e provar para mudar. E por que não muda? Porque ainda tem muito pouca gente nessa luta. Muito pouca gente compreendendo a fonte do problema. Vamos concluir, então, lutar pela auditoria, pelo limite de juro, vetar a securitização e tudo mais. Por isso, eu convido todo mundo a conhecer essa nossa cartilha, participar do curso, até já tem gente do Citraeng fazendo, para muita honra nossa, e acessar também as nossas redes sociais. Aguardo vocês nas nossas redes sociais e que, se tiverem alguma pergunta, se a fome permitir, eu estou à disposição. Obrigada. Queremos agradecer a Maria Lúcia